Eu sou Marcelo, sou médico psiquiatra, trabalho na rede municipal de saúde aqui de Floripa desde 2011. Já atuei em alguns serviços, no CAPS Ponta do Coral, já atuei no NASF, NASF Continente, NASF aqui do centro. E atualmente tenho dividido as minhas atividades principalmente entre o Departamento de Atenção Psicossocial e junto com a Márcia, que é a atual coordenadora, discutindo, enfim, negociando a implantação da residência em psiquiatria na nossa rede. Daimê, te apresenta para a gente. Bom dia a todos e a todas. Eu sou enfermeira de família. Trabalhei com o Marcelo no Departamento de Atenção Psicossocial há 2 anos, trabalhei no distrito e agora eu estou na Vila Aparecida. O tema do acolhimento, da avaliação inicial e da estratificação de risco e de vulnerabilidade, ele vem como uma possibilidade da gente discutir a ideia desse primeiro contato com alguém que está em sofrimento psíquico. Falei isso ontem, vou repetir para vocês. É claro que a gente sabe que boa parte dos usuários que vocês vão estar avaliando e que se apresentam com sofrimento psíquico, vocês inclusive já conhecem o próprio usuário, muitas vezes conhecem a família, entendem o território que ele está, mas a gente procurou fazer uma linha, um raciocínio de pensamento a partir desse primeiro contato. Então, mesmo que vocês não tenham feito nenhum contato com essa pessoa, a ideia é partir dessa noção. E, claro, imaginando que vocês vão conseguir ter algumas informações que já podem complementar quando vocês conhecem a pessoa e a família. E a ideia desse primeiro contato é que ele é muito estratégico para o cuidado em saúde mental. Especialmente avaliar alguém que está em sofrimento psíquico, fazer uma avaliação inicial, estratificar esses riscos, eles são decisivos na tomada de decisão sobre que tipo de intervenção ou de proposta de cuidado a gente pode propor para essa pessoa e para a família dela, mas também para garantir um mínimo de segurança para a pessoa e para o próprio profissional de saúde, né? Então, estratificar os riscos também é uma forma da gente garantir a segurança do paciente, né? E do profissional. A gente pensou aqui em alguns objetivos com o encontro de hoje. A ideia é que, ao final do encontro, vocês possam ser capazes de reconhecer o campo da saúde mental como um campo transversal e imanente a toda e qualquer condição de saúde, entendendo que essa separação entre saúde física e saúde mental é um resquício ainda de uma lógica cartesiana que a gente não conseguiu superar, mas que esses fenômenos eles não se encontram separados. Não é possível que a gente consiga fazer essa divisão, né? Todo problema de saúde é também um problema de saúde mental, todo problema de saúde mental é um problema de saúde. Como outro objetivo, acolher as pessoas de forma integral, estando atento às suas necessidades de atenção e saúde mental, realizar uma avaliação inicial de forma a identificar as questões prioritárias a serem monitoradas no cuidado e estratificar os riscos e vulnerabilidades encontrados para estabelecer um projeto terapêutico inicial, uma proposta, um plano de tratamento, de acompanhamento, de monitoramento dessas pessoas. Como questão disparador, então a ideia é que vocês vão pensando, a ideia é provocar vocês com essas questões, no que se refere, por exemplo, a quais são os problemas de saúde mental mais prevalentes no contexto da atenção primária à saúde. A gente reconhece que é muito diferente esse contexto da atenção primária, por exemplo, para o contexto de um serviço especializado em saúde mental, ou mesmo para um contexto de um serviço de urgência em saúde mental, ou de um serviço de referência para internação psiquiátrica. Então, a ideia é discutir com vocês quais são essas situações e condições que se apresentam de forma mais prevalente no dia a dia do trabalho de vocês. Como abordar uma pessoa em sofrimento psíquico, como organizar os sinais e sintomas encontrados e essas informações que possibilitem um raciocínio lógico e a adoção de contratualizações e intervenções iniciais. Eu acho que um desafio importante, e aí isso foi um dos motivos da gente ter se organizado para atender essa demanda de vocês, é que muitas vezes um desafio enorme é conseguir transformar o reconhecimento daquele fenômeno que se apresenta
Fenômeno que eu digo é o que a pessoa está trazendo naquele momento e transformar isso em informações que possam nos ajudar a construir um raciocínio lógico para poder pensar que tipo de cuidado é o mais necessário num primeiro momento. E também como estratificar os riscos e vulnerabilidades que foram identificados nesse contato para estabelecer um projeto terapêutico inicial. É importante que a gente se dê conta que a saúde mental vem sendo um campo de pesquisa que discute, e os achados do cuidado em saúde mental vêm demonstrando que é um campo que tem, ao mesmo tempo, tem um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma quantidade muito grande de intervenções e tratamentos que a gente pode considerar, inclusive, excessivos, desnecessários, mesmo iatrogênicos dentro da saúde mental. Por outro lado, a gente tem uma série de fenômenos e de condições que cursam com grave sofrimento funcional, pessoal, familiar, e que não são reconhecidos. Então, eu acho que esses dois lados da mesma moeda é uma característica muito particular da saúde mental. Por um lado, nós deixamos de reconhecer condições que geram um sofrimento e um mal-estar muito grande, não reconhecemos isso como algo da nossa atenção e da nossa necessidade de intervenção, e, por outro lado, temos a tendência a submeter as pessoas, quando identificamos alguma coisa, a uma série de tratamentos que as evidências ainda não justificariam, ou mesmo que são intervenções que a gente poderia considerar como iatrogênicas. Um caminho para a gente poder entender esse fenômeno na saúde mental, mais do que em outro campo da saúde, é que existe uma incompatibilidade muito grande entre as necessidades de saúde que as pessoas apresentam e as ofertas de cuidado que os sistemas de saúde oferecem. Então, esse descompasso é um desafio enorme no mundo inteiro, não é uma questão relacionada só ao nosso sistema local ou mesmo nosso sistema nacional. No mundo inteiro isso é um desafio, né? E existe um complicador ainda importante dentro do campo da saúde mental, é que muitas vezes as demandas expressas pelos usuários muitas vezes não correspondem às suas reais necessidades. E aí cabe a nós, como profissionais, podermos mediar esse processo de compreensão do que vem como uma demanda para o que seja uma real necessidade de cuidado em saúde daquela pessoa. Dentro do campo da epidemiologia, a saúde mental não é um dos campos mais privilegiados, a gente tem poucos estudos comparado com outros tipos de eventos ou outros tipos de doenças, mas sim, a gente já tem, enfim, um arcabouço inicial de algumas condições de saúde mental que nos permitem compreender um pouco mais a prevalência desses fenômenos na população como um todo, né? E aí é importante a gente dizer que a gente utiliza um sistema classificatório que é a CID, a Classificação Internacional de Doenças, mas que dentro da saúde mental existem outros sistemas classificatórios, e um que é bastante utilizado, especialmente nos países de língua inglesa, é o Manual de Diagnóstico Estatístico em Saúde Mental, o DSM. Então, às vezes, vocês vão encontrar uma nomenclatura um pouco diferente. É por isso que, às vezes, conversar no campo da saúde mental é também um espaço de tradução. A gente tem vários campos de conhecimento que se interrelacionam na saúde mental. E, às vezes, os construtos conceituais desses campos não se conversam de uma forma tão clara. Então, a gente vai ter contribuições aí que são mais biomédicas, outras mais psicossociais, outras mais psicanalíticas, outras mais antropológicas. Então, é isso que gera, às vezes, uma série de nomenclaturas para os fenômenos, ou seja, os fenômenos são os mesmos, mas a forma de você descrever e compreender os fenômenos são diferentes. Isso traz uma camada de maior dificuldade no campo da saúde mental e, às vezes, de dificuldade de entendimento entre os diferentes profissionais que precisam atuar nesse campo, né? Então, acho que esse é um outro complicador que a gente precisa estar atento e precisa fazer um esforço. Eu acho que trabalhar no campo da saúde mental é fazer um esforço para tentar compreender os diferentes conceitos que estão por trás, tanto do reconhecimento dos fenômenos, quanto das intervenções que a gente propõe. Então, estar aberto para o diálogo é muito importante nesse campo, né? Acho que é uma coisa que também é importante, que independente do tipo de sistema classificatório que a gente estiver utilizando, seja o DSM, seja a CID, é muito claro que esses são sistemas arbitrários, ou seja, o conjunto de sinais e sintomas são estabelecidos arbitrariamente.
E a gente precisa ter isso em conta, por isso que é importante a gente ter a inter-relação entre o conjunto de sinais e sintomas, mas a vivência da pessoa com relação àqueles sinais e sintomas é fundamental para que a gente possa avaliar e não simplesmente acatar de uma forma acrítica qualquer sistema classificatório. Um outro ponto importante no campo da saúde mental é que os pontos de corte entre o normal e o patológico são também bastante discutíveis. Então, a gente precisa ter esse grau de flexibilidade. Às vezes as pessoas pensam, não, mas saúde mental é um campo muito indefinido, né? E veem isso como uma coisa negativa. Eu acho que a gente pode pensar sobre uma outra perspectiva e entender que justamente essa indefinição permite que, conforme a gente aborde a situação, a gente pode ter uma visão ou mais determinista e pessimista a respeito das possibilidades de cada um, ou mais animadora e esperançosa. Eu acho que isso permite também novas possibilidades da gente entender, compreender e intervir no campo da saúde mental. Uma coisa que, enfim, pensando já dentro dos sistemas classificatórios, então a partir da CID, né, e do que a CID considera como um transtorno mental, a gente vai entender que os transtornos mentais vão corresponder a aproximadamente 12% da carga mundial de doenças, embora menos de 1% dos recursos de saúde são investidos em ações para a saúde mental. Então, é uma área de subfinanciamento no mundo inteiro. Isso é verdade mesmo para sistemas de saúde que têm uma robustez muito maior do que o nosso, né? Se a gente vai pensar, por exemplo, eu tenho um conhecimento um pouco maior do sistema canadense, mas, enfim, o sistema inglês ou mesmo o sistema europeu, dos sistemas europeus de saúde, mesmo nesses sistemas a gente tem um gap muito grande entre as necessidades de cuidado em saúde mental e as ofertas que o sistema propõe. No Brasil, tem um estudo aqui razoavelmente recente, 2017, mostrando que os transtornos mentais estão entre a terceira causa de carga de doença no Brasil, perdendo apenas para os cardiovasculares e para o câncer, né? E dentre os transtornos mentais mais frequentes, a gente encontrou os transtornos depressivos, com uma maior carga de doença, em torno de 35% da população, seguido por transtornos de ansiedade e pelos transtornos decorrentes do uso de álcool. Eu acho que isso é bastante visível, né, para vocês que estão na atenção primária, essa configuração aqui não é nenhuma surpresa. Acho que é importante a gente se dar conta também, e aqui a gente estava falando no sistema classificatório e nessa prevalência de transtornos mentais, mas é importante que a gente se dê conta que uma parte muito grande da carga de sofrimento psíquico e que fundamentalmente se apresenta na atenção primária, ela não tem sinais e sintomas que consigam ser classificados como um transtorno mental, embora gerem um sofrimento e uma dificuldade no funcionamento das pessoas, seja funcionamento interpessoal, social, familiar, enfim, de trabalho. Então, acho que é importante a gente se dar conta disso. Tem vários estudos que vão chamar essa apresentação, se a gente for por uma perspectiva mais psicanalítica, a gente vai chamar isso de sofrimento psíquico. Mas a gente vai encontrar, por exemplo, também uma série de autores europeus que vai designar que esses sintomas ansiosos, depressivos, fóbicos, enfim, que não conseguem se encaixar dentro dos sistemas da CID, por exemplo, ou mesmo do DSM, isso vai ser chamado de transtorno mental comum. Esse é o tema, por exemplo, que a gente vai ter para discutir no próximo encontro agora, nos dias 27 e 28. Então, colocando que isso é muito importante. E vários estudos populacionais demonstram que em torno de 50% da população vão apresentar transtornos mentais comuns. Então, é uma prevalência muito grande. Se a gente for pensar, por exemplo, no trabalho do doutorado da Sandra Fortes, que é uma psiquiatra com forte atuação na atenção primária, saúde, que fez o doutorado dela estudando, por exemplo, o sistema de saúde de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e que vai dizer que, enfim, em torno de 50% das pessoas que estão numa unidade básica de saúde aguardando algum atendimento, que não é de saúde mental, eles estão lá por qualquer outro motivo de saúde, 50% dessas pessoas que estão todos os dias numa unidade básica de saúde, eles têm uma demanda importante em saúde mental que necessitaria de algum tipo de cuidado específico. Não estou querendo dizer cuidado especializado, tá, gente? Mas precisa de um olhar específico de saúde mental. Então, a prevalência é muito grande. Tenho certeza que isso não é novidade para vocês, né? Mas, às vezes, a gente olhar esses números faz com que a gente reconheça de uma forma mais clara isso no nosso dia a dia.
Acho que partindo então da ideia de transtornos mentais comuns, desses que não fecham critérios para um diagnóstico de transtorno mental, a gente precisa entender que no contexto da atenção primária, as condições mais prevalentes são aquelas que não têm diagnóstico. E eu acho que isso gera um desconforto muito grande para todo mundo, né? E o que o sofrimento psíquico vai estar associado, por exemplo, a condições precárias de vida. Então, é fundamental que a gente entenda que saúde mental está relacionado a determinante social de saúde, qual é a condição de habitação das pessoas, como é que eu posso pensar em saúde mental se eu não tenho ideia de como essa pessoa mora, se eu não tenho ideia de como é que ela vive, de quais são as relações dela, de qual é o nível de instrução, de qual é o acesso à saúde, moradia, enfim, políticas básicas, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar sofrimento psíquico. Condições precárias de vidas condicionam a sofrimento psíquico. E a gente precisa estar atento para isso, para não tentar medicalizar uma dificuldade que tem a ver com a condição de vida dessa pessoa, com a precariedade de vida que ela vem vivendo. Porque isso não vai funcionar, gente. Então, importante estar atento que, sim, os ciclos de vida, todos eles, estão relacionados a momentos de crise, de tensionamento. Então, se a gente pegar, por exemplo, um pesquisador como Erickson, que fala de desenvolvimento humano, e ele vai nos mostrar que a cada passo do desenvolvimento, nós enfrentamos o que ele vai chamar de um luto. Então, existe um luto da infância. Quando você sai da infância para a adolescência, embora você esteja tendo aquisições importantes, você tem uma perda pela vida infantil. Quando você sai da adolescência para a idade adulta, você também tem alguns ganhos de autonomia, talvez, mas você também tem uma perda de um papel social e um papel familiar. Da mesma forma, quando você é um adulto jovem e está passando para a meia-idade. Então, cada ciclo de vida, quando a pessoa começa a trabalhar, quando a pessoa serve ao exército, quando a pessoa começa a envelhecer, quando ela começa a separar, quando ela... as fases da vida têm um papel importantíssimo nisso. E a gente precisa estar atento, porque muitas vezes o que a pessoa está apresentando é uma reação a esse ciclo de vida. E é importante que a gente reconheça para ajudá-la a reconhecer isso, para poder fazer com que a pessoa consiga reconhecer que sim, é natural que durante uma mudança de ciclo de vida a gente vai ter e vai apresentar sofrimento psíquico. A questão dos lutos e das perdas, né, é visível no campo da saúde mental o quanto a situação do luto e das perdas condiciona o aparecimento de sofrimento psíquico. E a gente, às vezes, tem uma dificuldade de reconhecer isso, de reconhecer a importância disso. Parece que também vivemos numa sociedade que tem uma tendência a tentar negar a resposta a esses sofrimentos, como se a gente tivesse que estar produtivo o tempo inteiro. E acho que essa é uma limitação grande, assim, porque a gente tenta, às vezes, fazer intervenções muito agressivas, e aí eu estou pensando, por exemplo, em quando você vai medicar alguém que está passando por uma reação de ajustamento, porque houve uma situação grave, um conflito, uma perda, e você, e claro, a pessoa está sofrendo com isso, é um desconforto enorme, mas aí você tenta fazer uma intervenção farmacológica para uma situação dessas. Não vai resolver, gente. Trazendo o exemplo, por exemplo, dos antidepressivos, né? A gente sabe que, por exemplo, antidepressivos têm uma resposta satisfatória, razoavelmente satisfatória, a gente vai pensar, se a gente imaginar que 40% das pessoas, mesmo que elas tenham um diagnóstico formal, conseguiu cumprir todos os critérios, sinais e sintomas para ter um diagnóstico de um episódio depressivo maior, por exemplo, ou de um transtorno depressivo recorrente. Mesmo com todos os critérios preenchidos, essas pessoas que seriam o alvo principal, onde foram testados os antidepressivos nas pessoas e que tiveram resposta, nós temos respostas aí insuficientes em 40% das pessoas. 40% das pessoas podem fazer o uso de qualquer antidepressivo que vocês quiserem, na combinação que vocês quiserem, na potencialização que vocês quiserem, e não vão ter resposta com o antidepressivo. Vocês imaginem essa resposta, então, para essas condições de vida. Não vai funcionar, e muitas vezes é contraproducente. Existem vários estudos mostrando, por exemplo, que intervir a pandemia, por exemplo, a situação da pandemia que provocou um aumento da ansiedade, desconforto, desorganização das pessoas, medo intenso, provocou sofrimento psíquico. Esse tipo de sofrimento psíquico, medicado, ele vai ter uma péssima evolução.
Tem vários estudos mostrando que em situações, por exemplo, também de desastre ou de perdas importantes, entrar com um antidepressivo retarda a resolução psicossocial do problema, atrasa isso. Então, ao invés de você resolver e ajudar a pessoa a superar aquele momento, você está atrasando a possibilidade dela superar com as condições que ela mesma tem, superar essas dificuldades. Eu acho que isso não é uma coisa muito discutida no nosso meio. Houve uma banalização do uso de psicofármacos e eu acho que a gente tem que repensar um pouco isso. Vários estudos, vários pesquisadores têm nos mostrado que a gente precisa ser muito mais criterioso no uso de psicofármacos se a gente não quiser, não só não prejudicar as pessoas, mas se realmente a gente quiser ajudá-las. A ideia de conflitos são fonte de sofrimento, e aí a gente está desde questões familiares, uma situação de separação conjugal, conflitos relacionados ao trabalho. É muito frequente a gente encontrar sofrimento psíquico importante relacionado a relações de trabalho que são disfuncionais. Acho que muitos de nós já vivenciaram isso no dia a dia também. O quanto que uma situação disfuncional de trabalho gera sofrimento. E isso são situações que a gente... não tem um diagnóstico para isso, gente, como transtorno. Não é um transtorno mental isso. Então, queria estar ressaltando isso. Uma das coisas muito importantes é conflito com o vizinho, é muito frequente também. As pessoas transformam as suas vidas num inferno em conflitos com vizinhos. Isso gera um sofrimento enorme da pessoa, da família inteira, e não é um transtorno mental, né? E outras coisas muito importantes também são as situações de violências, que vêm aumentando, enfim, violências desde situações, por exemplo, de assaltos, enfim, violência física, mas situações também de vivência interna, de violência emocional, ou situações de violência sexual. Então, a gente precisa estar atento para essas condições que produzem muito sofrimento, produzem muita desadaptação, mas que não são um transtorno. Marcelo, e que muitas vezes não se expressam verbalmente, mas se expressam de outras formas, as violências, né? Especialmente com crianças e adolescentes. Vão se expressar como queixas somáticas, por exemplo, vão se expressar como dores que não melhoram, como dor de cabeça, dor nas costas, dor abdominal. Em crianças é muito frequente que o sofrimento psíquico traga, por exemplo, dor abdominal que não tem uma explicação médica. Você investiga, você não encontra uma causa médica ou objetiva, ou enfim, para aquilo. E aí é importante que você esteja aberto para poder entender qual é o contexto dessa criança, desse adolescente. Muito frequente que a gente encontre isso, né? Mas passando das situações, enfim, que não caracterizam um transtorno mental, ou que a gente poderia chamar do que esses pesquisadores estão designando como transtorno mental comum, a gente tem situações que sim, fecham critérios e ainda assim são bastante prevalentes na atenção primária. E aí, como o estudo mostrou para vocês, os transtornos de ansiedade e depressivos são, sem dúvida, os mais comuns, os mais frequentes. Também a gente precisa estar atento para os transtornos relacionados ao uso de álcool e outras drogas. O uso de álcool é muito frequente e a gente tem a tendência a banalizar ou a relativizar esse consumo e o problema relacionado a esse consumo, né? Nós somos uma sociedade muito assim, tolerante ao consumo de álcool, né? Mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma condição que também é muito frequente e que é pouco reconhecida. Na minha experiência, por exemplo, na atenção primária, eu via sempre uma certa dificuldade dos colegas de poderem identificar de forma clara as situações de deficiência intelectual. E elas são muito importantes de serem identificadas, porque quando você não identifica uma situação de deficiência intelectual, é muito fácil você produzir um transtorno mental, outro, a partir das dificuldades que essa pessoa está apresentando. Então, assim, já vi várias situações das pessoas, enfim, estarem investigando mais profundamente se a pessoa tem autismo, ou se tem déficit de atenção com hiperatividade, ou se tem um transtorno psicótico, quando, na verdade, tem indícios muito claros de deficiência intelectual. E aí é preciso entender, alguém com uma deficiência intelectual, ele está mais sujeito a expressar sofrimento por outras formas. E também é mais sensível ao sofrimento, porque tem menos recursos para lidar, tem menos resiliência para lidar com as dificuldades e com as tensões da vida. E eu acho que é muito importante a gente estar atento para isso, para não se enrolar nisso, né? Então, acho que esse é um ponto que eu gostaria de destacar assim, para a gente poder estar atento. Quais são as aquisições? Estar atento
para pensar desde a infância como é que foi o desenvolvimento neuropsicomotor, como é que essa criança sentou, como é que ela andou, como é que ela interage socialmente, qual é o desempenho escolar dela, enfim, quais são as aquisições que vai tendo. Às vezes, claro, vai chegar para a gente já numa fase, nem sempre chega nessa primeira fase da infância, mas a gente precisa aprender a fazer esse resgate para poder entender essas dificuldades e essas sensibilidades e para a gente, às vezes, também orientar a família, porque se a gente não orienta a família também fica esperando um desempenho que é um desempenho que a pessoa não consegue chegar. Isso gera também muita tensão, muito desconforto e piora a situação da pessoa. Cobranças excessivas sobre algo que você não consegue atingir geram um sofrimento intenso também. Além disso, eu acho que existem outras condições que são muito frequentes, vocês estão acostumados a ver, mas que não necessariamente são um transtorno, ou pelo contrário, são comportamentos ou manifestações que estão associadas a vários transtornos, ou podem estar relacionados a transtornos diferentes. Então, a gente vai pensar, por exemplo, as situações de automutilação, hoje também bastante frequentes, em jovens, adolescentes, inclusive, hoje, inclusive, crianças vêm apresentando comportamentos de automutilação, e isso não é um diagnóstico, isso é um comportamento que pode sim estar associado a uma série de diagnósticos diferentes, aí sim a gente vai ter que investigar, mas a gente precisa compreender que às vezes isso aqui pode ser uma forma de resposta a um tipo de sofrimento que a pessoa vai enfrentar, e não necessariamente ela tem um transtorno. Então, situações de bullying na escola podem produzir comportamentos de automutilação e não necessariamente essa criança, esse adolescente tem um transtorno mental estabelecido. Às vezes é um sinal, um pedido de ajuda para que a gente possa investigar o que está acontecendo. Ideação e tentativa de suicídio também, em geral, pode estar relacionado a algum tipo de transtorno mental. É frequente que possa estar relacionado às questões, por exemplo, de transtornos depressivos. Pode estar relacionado também a transtornos de personalidade, comportamentos muito impulsivos, podem esbarrar na questão da ideação do comportamento suicida, mas eu acho que é importante também que a gente esteja atento não só para o transtorno associado, mas para as condições de vida. Precisa estar atento também para quais são os determinantes sociais que estão envolvidos. A gente sabe que, enfim, populações ou grupos de população mais sujeitas à discriminação social também têm uma taxa de ideação e comportamento suicida muito maior. Então, população trans, população LGBT, indígenas. Então, a gente precisa saber fazer ou precisa ir em busca dessas situações que nos ajudem a compreender o fenômeno para além do simples diagnóstico. Quadros psicóticos também aparecem em diferentes sintomas. A gente pode ter, por exemplo, um quadro psicótico relacionado a uma esquizofrenia, que é um transtorno psicótico bem estabelecido, mas ela pode ser um quadro psicótico temporário em alguém que está experienciando uma vivência maníaca ou uma euforia muito grande. Isso pode ser uma manifestação do quadro maníaco, né? Mas pode acontecer também em alguém que tem um transtorno de personalidade, especialmente do tipo borderline, que em determinadas situações de tensão muito grande reagem com sintomas psicóticos transitórios. Não é incomum que alguém, por exemplo, com uma deficiência intelectual, quando passa por um momento de estresse muito grande, responda também com sintomas psicóticos. Então, acho que é importante a gente poder entender isso como condições que podem estar acompanhadas de diferentes tipos de transtornos mentais. O outro ponto que eu acho que é, enfim, passamos para a ideia de acolhimento, e acho que aqui eu queria fazer só a ressalva do que eu estou chamando de acolhimento. Eu estou chamando de acolhimento o que a Política Nacional de Humanização defende que é acolhimento, e aí usa, inclusive, esse termo de acolhimento resolutivo para poder fazer um pouco a diferença de acolhimento como a gente às vezes ouve falar, acolhimento como um lugar específico onde a pessoa faz uma avaliação na unidade de saúde ou num serviço de saúde, ou acolhimento como um momento de triagem inicial. Não é sobre isso que eu falo. O acolhimento resolutivo é um processo que está relacionado à forma, a uma postura de como você, como profissional de saúde, se relaciona com o usuário que chega à unidade que está buscando ajuda. E ele é resolutivo porque ele compreende, desde o primeiro momento que essa pessoa entra nessa unidade de saúde, a todos os contatos que você faz ao longo desse processo, e inclusive ao encaminhamento responsável para uma outra equipe, ou para um outro serviço, ou para uma outra unidade, quando necessário.
Então, ele é resolutivo no sentido de que ele faz parte de toda a relação que você desenvolve com essa pessoa enquanto ela está buscando cuidado em saúde. E aí é importante que a gente tenha claro que a necessidade é de priorizar aquelas que se encontram em maior situação de risco e vulnerabilidade, ou seja, nós encontramos demandas enormes de sofrimento psíquico. Vocês estão vendo aí, falamos em 50% de prevalência de transtornos mentais comuns, falamos em 38% de prevalência de quadros depressivos, 28% de prevalência de quadros ansiosos. Então, vocês imaginem que isso tem um peso, um volume de sofrimento muito grande. Como é que a gente se relaciona com esse volume todo? Sem dúvida, priorizando aquelas que têm maior risco e vulnerabilidade. E outro aspecto importante, quando a gente pensa no acolhimento resolutivo, é pensar que todo esse momento de interface com essa outra pessoa depende do que a gente vai chamar de intersubjetividade. Existe a subjetividade daquela pessoa e a sua, e você precisa fazer a mediação desse processo, né? E aí você precisa fazer um exercício de alteridade, ou seja, entender qual é o sofrimento que essa pessoa vem fazendo. Então, esse exercício de alteridade nos ajuda a compreender melhor o quanto que determinado fenômeno está impactando especificamente para essa pessoa, que é diferente do que impactaria para mim ou mesmo para uma outra pessoa da mesma família. E aí é importante integrar essa pessoa. Marcelo, posso acrescentar? Claro, por favor. Quando você fala da vulnerabilidade dos grupos específicos, eu queria acrescentar os migrantes. Nós estamos atualmente com muitos africanos, com muitos haitianos, que têm um outro referencial cultural, às vezes a barreira da língua e o sofrimento do próprio deslocamento. Então, acho que esse é um grupo tão vulnerável que vale a pena prestar atenção. Acho que sem dúvida, André, e como tem um contexto cultural muito diferente, a gente tem uma dificuldade de aproximação também. Então, fazer esse exercício de alteridade é ainda mais difícil nessas situações, né? Então, é um desafio enorme a gente poder conseguir entender o que é isso, né? Nós somos, apesar de nós sermos o desterro, enfim, somos esse espaço aqui, né, culturalmente, historicamente, onde as pessoas são desterradas, ainda acho que a gente precisa rever essa ideia da importância do como é lidar com o migrante, com aquele que chega, né? Acho que a ideia também é importante de integrar as pessoas nos processos de escolha e decisão. Eu acho que isso é fundamental. A gente perde muito quando a gente não envolve as pessoas nesse processo, porque esses vínculos que são desenvolvidos a partir desse acolhimento, ele vai favorecer o diálogo, vai reforçar uma relação de confiança, agiliza o atendimento, facilita uma adesão ao tratamento. Então, essa é uma das questões importantes, gente. Nós estamos falando de condições crônicas, né? É muito raro você ter situações unicamente agudas na saúde mental. Claro, às vezes você tem a agudização de um processo de sofrimento, ou mesmo de uma crise, ou de uma situação de urgência em saúde mental, mas, em geral, isso faz parte de um processo crônico, de longo prazo. E as pessoas vão demandar cuidados que sejam de longo prazo. Se a gente não aprende a fazer esse processo de envolvimento e da pessoa compreender qual é a sua participação nesse processo e como esse sofrimento envolve situações da sua vida e como condiciona a sua vida, a gente tem uma dificuldade muito grande de adesão ao tratamento, de abandonos de tratamento. Então, essa é uma realidade muito frequente que a gente precisa estar atento. E, sem dúvida, contribui para um melhor desfecho clínico. Aí, sem dúvida, a ideia, né, acho que não há dúvida de ninguém com relação a isso, mas eu acho que a gente precisa estar se lembrando, porque às vezes a gente, na rotina do dia a dia, a gente atropela, principalmente por dificuldade de competência cultural. E aí o que isso que a Andrea diz, né? Os imigrantes nos trazem muito isso, mas a gente não precisa lidar com o imigrante para ter uma dificuldade de competência cultural. Às vezes a gente não consegue, por exemplo, compreender qual é a realidade cultural de alguém que está vivendo na rua, por exemplo. E demanda uma competência cultural, você conseguir se colocar no lugar dessa pessoa e entender que existe uma outra lógica na vida dessa pessoa e que as medidas e as intervenções que você precisa fazer precisam estar atentas ao tipo de realidade que ele vive. Eu não posso usar um medicamento ou eu preciso discutir com alguém que vem falar que tem, por exemplo, algum tipo de sintoma psicótico e eu uso, por exemplo, um antipsicótico que gera sedação. Como é que eu posso deixar alguém que está numa situação de extrema vulnerabilidade, que está na rua, sedado? Então, entende isso? As condições de vida
que alguém tem condicionam, inclusive, qual é o tipo de intervenção que eu posso ou não oferecer como viável para ela. Não posso usar um medicamento sedativo para alguém que está, por exemplo, numa situação de vulnerabilidade tão grande que está dormindo no meio da rua. Tem que pensar essas coisas, ou pelo menos tem que discutir com essa pessoa isso. Ela precisa estar atenta para que isso está acontecendo, para a gente não gerar uma situação de piora para ela, né? de uma intervenção iatrogênica, né? Mas é competência cultural também imaginar, por exemplo, que aquela senhora que busca o atendimento dizendo que está com muita insônia, não consegue dormir há vários meses e que, enfim, precisa de uma solução para isso. E aí, quando você vai entender, ela mora numa área de ocupação e ela está o tempo inteiro preocupada de ser expulsa desse lugar de ocupação. Quer dizer, não é simplesmente a questão de você trazer um remédio que vai promover a indução do sono. Você precisa entender qual é o contexto que ela está vivendo e o que isso pode gerar. Respeitar as vontades e promover uma construção terapêutica conjunta, eu acho que essa é uma questão importante. Se a gente não conseguir entender esse contexto, se a gente não conseguir entender os determinantes psicossociais específicos dessa pessoa, a chance da gente fazer proposições que não vão seguir adiante, que não vão dar certo, que vão ser abandonadas muito rápido, é grande. Promover autonomia e vida independente na comunidade, então é isso. A gente precisa, de alguma forma, se livrar dessa ideia de salvacionismo, né, que muitas vezes dentro da área da saúde a gente tem. Nós não vamos salvar as pessoas de nada, nós não vamos salvar as pessoas delas mesmas nem das suas vidas. A gente vai ajudar com que as pessoas compreendam quais são as condições em que elas vivem, qual é o impacto dessas condições para que elas apresentem esse sofrimento e ajudá-las a produzirem respostas mais autônomas e mais articuladas para poderem lidar com isso. Se a gente não vai com essa perspectiva, a gente produz muita infantilização, a gente reduz a autonomia das pessoas e produz mecanismos projetivos de dependência aos quais a gente não vai conseguir dar conta. Então, a gente vai estar o tempo inteiro entrando num jogo de frustração, porque a gente nunca vai atender às necessidades que, às vezes, a gente mesmo está estimulando. Eu acho que é importante a gente poder entender quais são os limites da nossa atuação, enfim, como profissional de saúde como um todo, mas especialmente no campo da saúde mental, a gente não deve se deixar cair na armadilha de aceitar essas projeções de que existe uma intervenção mágica, existe um remédio que vai me salvar, e que existe alguma coisa que eu vou fazer e que, enfim, tudo vai se transformar. Enfim, alguém vai ter que dizer em algum momento que o Papai Noel não existe. E aí é preciso que você diga isso com muito respeito, com muito carinho e atenção, e podendo dar um suporte para que a pessoa... não é só dizer que não existe, né? Você tem que dizer que não existe e tem que estar do lado para poder ajudá-la a se reorganizar a partir do momento que ela entende que Papai Noel não existe. Assegurar o acesso às informações, né? Então é direito de todas as pessoas, e tentar evitar usar muito termo técnico, porque aí é isso, se você não tem uma linguagem que seja compreensível, é muito difícil que a pessoa consiga fazer uma pactuação com você. Acho que uma das coisas importantes, e a gente ouve muito falar a ideia de escuta qualificada, mas eu queria fazer algumas ressalvas aqui, porque às vezes o que eu ouço de escuta qualificada me dá um certo desconforto. Eu acho que a gente precisa entender que escuta qualificada é esse processo no qual o usuário, a gente ajuda, como profissional, o usuário a reconhecer e reconstruir os motivos que ocasionam o seu sofrimento. Às vezes pode ser muito óbvio para a gente que está vendo de fora, que a pessoa não consegue dormir porque ela está o tempo inteiro preocupada que a sua casa, que vive numa área de risco, possa desabar com a primeira chuva. Mas, às vezes, isso não está claro para a pessoa. Às vezes está muito claro para nós que aquela dificuldade que a pessoa tem e conseguir ter ânimo para fazer as coisas na vida tem a ver com uma relação conjugal que ela desenvolve, que é uma relação abusiva. E muitas vezes a pessoa não tem isso tão claro. Então, você precisa ser, eu brinco, enfim, desculpa, Daimê, tu vai ter que me ouvir falar isso de novo, mas eu brinco que às vezes a gente tem que ser a pedra de Roseta. Sabe aquela pedra de Roseta que foi achada lá no Cairo, que ajudou a traduzir os hieróglifos para o grego antigo, enfim, e que fizeram uma compreensão do que eram os hieróglifos? Eu acho que é isso. Nosso papel também é ser pedra de Roseta. É poder entender o que essas pessoas trazem dentro dos seus símbolos, dentro da sua realidade, e transformar isso num conjunto de situações compreensíveis para a gente dentro do meio da saúde e ajudá-la a fazer as ligações entre isso.
Acho que esse é um papel importante e às vezes a gente não se dá conta do quanto isso é importante. Que as pessoas possam entender quais são as causas e quais são os desdobramentos das condutas que elas tomam, do tipo de vida que ela leva, enfim, porque só se dando conta disso, ela vai conseguir fazer um movimento de resistência ou de mudança. Antes disso... Marcelo, acho que é importante enfatizar que isso não está relacionado com uma psicoterapia, mas com escuta terapêutica. Todos os profissionais de saúde podem e devem estar habilitados a fazer, né? Isso, acho que é fundamental, Demi. Não estamos discutindo aqui psicoterapia ou intervenção psicoterápica. Nós estamos discutindo aqui conversa, diálogo, compreensão do outro ser humano. E não uma intervenção especializada, por exemplo, como uma psicoterapia. E aí acho que tem uma coisa que diz aqui que eu acho importante: quanto mais a demanda for compreendida e correlacionada com a vida da pessoa, menos chance haverá de se tornar uma questão somente de saúde. Porque o usuário vai perceber que, se não nas causas, mas sim nos desdobramentos, o sofrimento não está isolado e, portanto, não vai ser resolvido por uma conduta mágica e unilateral do serviço de saúde. Acho que essa é uma questão fundamental e que a gente precisa também aprender a lidar. Nós temos uma postura e um sistema de saúde, muitas vezes, paternalista da forma como se apresenta nas relações. A gente, às vezes, é pouco permeável a esse movimento de horizontalidade. É claro que a gente tem mais conhecimento, então existe uma assimetria, não tenho dúvida disso. Não estou querendo diminuir que essa é uma relação assimétrica. E entendo sempre que com mais conhecimento vem mais responsabilidade. Então é isso, como é que a gente, com mais responsabilidade, ajuda essa pessoa a não assumir uma atitude passiva frente às situações da sua vida e do seu próprio cuidado de saúde. Aqui, enfim, vocês podem talvez me ensinar muito mais do que eu possa trazer para vocês de novidade com relação à habilidade de comunicação, mas é isso, é estar disposto a criar um ambiente. Eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente precisa estar atento. Às vezes, na rotina dos nossos serviços, são muito estressantes, a demanda é muito grande, existe essa coisa de pegar o profissional no corredor, ou bate na porta e é só uma conversinha. Eu sei o quanto isso é uma coisa premente, que gera uma angústia, mas nós precisamos ter sinais que nos indiquem quais são as situações que nós precisamos criar uma situação para a escuta daquele quadro. Porque para muitas situações não vai ser possível essa conversa no corredor, vai gerar ruídos que vão dificultar a relação, que não vão trazer melhora no cuidado em saúde. Então, criar um ambiente que facilite uma comunicação mais aberta é importante, e isso tem a ver, inclusive, com a ambiência de onde essa conversa está se desenvolvendo. E não quero dizer que a gente não possa fazer isso em qualquer lugar. Eu acho que a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Não tenho dúvida que eu posso fazer isso no pátio da unidade, posso fazer isso não é a questão de ter um consultório específico para isso, mas é a questão de ter uma condição que me permita ter essa privacidade, esse sigilo e a capacidade de poder ouvir a pessoa falar sobre algo que traz muito sofrimento. Acho que tem uma questão importante, que eu acho que é um desafio para todos nós, que é como é que a gente consegue lidar com as nossas questões morais e não invadir o campo da moralidade do outro. Então, acho que isso é um desafio enorme, que a gente precisa fazer um exercício diário. Responder com muita sensibilidade às questões de quando as pessoas trazem experiências difíceis. A gente tem que ter muito cuidado para não revitimizar as pessoas. Então, por exemplo, situações onde as pessoas passam por agressões, passam por violências, a gente deve fazer o máximo possível para evitar que essa pessoa tenha que ficar contando de novo essa experiência. Então, é uma preocupação muito grande que a gente consiga, como profissional de saúde, ao ouvir isso, assumir a possibilidade de estar ajudando essa pessoa no percurso dos seus outros cuidados, mas tentar diminuir a necessidade dela ter que recontar isso para outras pessoas, porque é uma revitimização. Uma avaliação inicial vai incluir coisas que, enfim, estão dentro de todo o conhecimento de vocês, não é nada diferente. Acho que talvez é isso, é construir uma anamnese. A gente precisa entender quem são as pessoas. Não tem como a gente pensar em identificar um conjunto de sinais e sintomas, estratificar um risco, sem conseguir ouvir as pessoas. Isso vai ser impossível. Eu, pelo menos, desconheço fórmulas de leitura da mente que permitam com que a gente identifique isso sem que as pessoas nos contem as coisas.
E às vezes é isso, né? Então, ontem, por exemplo, perguntaram, mas Marcelo, como é que a gente faz isso na rotina da nossa unidade de saúde, onde eu tenho muitas vezes um tempo reduzido? Primeiro, pensar que isso não pode ser um atendimento exclusivo, né? Então, não é só você que faz o cuidado. Então, pensar que este cuidado vai ter que estar partilhado com outros. A outra coisa é imaginar que uma das grandes dificuldades e desafios da atenção primária é a longitudinalidade, ou seja, esse cuidado ao longo do tempo, né? E que a gente pode sim pensar em ouvir essa pessoa e, entendendo que não tem tempo naquele momento, ser muito aberto, muito honesto e dizer, olha, eu não tenho como ouvir isso agora nesse momento, a gente vai ter que planejar essa escuta para um outro momento e se organizar para isso. E acho que aí é um desafio de todos nós, profissionais de saúde, como gerenciar o seu tempo de trabalho. E acho que, sim, algumas vezes isso inclui embates e negociações com as coordenações, enfim, faz parte do processo de trabalho a gente poder ter a garantia de flexibilidade de alguns horários para o atendimento de situações específicas. Algumas situações eu atendo em 5 minutos, sim. Algumas situações eu consigo atender em 5 minutos. Pacientes que eu conheço, situações, enfim, às vezes 5 minutos para alguém que tem um transtorno mental grave, que está acompanhado, que está estável, uma reafirmação de cuidado, eu consigo fazer em 5 minutos isso muito bem, e a pessoa se sente bem atendida e bem compreendida e cuidada. Às vezes eu preciso de 10 minutos para fazer isso, às vezes eu preciso de 15, mas às vezes tem uma situação que eu vou precisar, por exemplo, de 30 minutos, 45 minutos, às vezes 1 hora, numa situação onde, por exemplo, eu preciso resolver alguém com um planejamento suicida estruturado e eu vou ter que articular, por exemplo, família, cuidador, possibilidade de internação, outras pessoas, qual é o projeto terapêutico, não pode ficar... Enfim, então, ter a possibilidade de negociar isso dentro da unidade de saúde, da nossa rotina de trabalho, é um desafio enorme, não tenho dúvida, mas é uma situação que nós não temos como fugir. Não dá para esquematizar que vai ser todo mundo igual, não dá para ser uma linha de produção, não vai funcionar como linha de produção e a gente vai ter que fazer um esforço conosco mesmos e também na interface nossa com o sistema para garantir que isso seja possível. Lembrar sempre muito a questão do exame físico, gente, é muito importante. Às vezes as questões do sofrimento psíquico estão relacionadas, sim, a condições clínicas importantes e precisam ser avaliadas. Então, não deixar de lado, de novo, não tentar fazer essa separação cartesiana entre mental e físico. Essas coisas vêm juntas. E sim, pessoas com transtornos mentais têm mais dificuldade de autocuidado e, portanto, são, inclusive, mais suscetíveis há uma série de problemas de saúde, entre elas, por exemplo, problemas cardiovasculares, problemas relacionados a comportamento, estilo de vida, enfim, quadros infecciosos, às vezes por dificuldade de autoconhecimento e de poder reconhecer os sinais e sintomas que apresentam também, deixam passar uma série de indícios de que não estão bem. Então, a gente tem que estar mais atento, inclusive para as pessoas com transtornos mentais, estar mais atento às questões de saúde física. A realização de exames complementares, isso é uma outra coisa importante, fazer o diagnóstico diferencial. É muito frequente que condições de saúde possam ter manifestações que levem a pensar numa situação de saúde mental, quando, na verdade, vamos pensar aí, um senhor idoso que está desidratado e que vai apresentar uma desorganização por essa desidratação, e a gente pode pensar que ele está fazendo um quadro demencial, ou mesmo que está fazendo um quadro delirante, quando na verdade ele está tendo uma resposta a essa desidratação, ou um quadro infeccioso. Às vezes não tem febre, mas a primeira apresentação dessa infecção urinária numa pessoa idosa pode ser um quadro de desorientação mental. Não está atento para isso, né? Enfim, coisas mais clássicas como hipohipertireoidismo, enfim, tem que estar muito atento para as possibilidades dessas manifestações psíquicas, mentais, de condições clínicas, né? Então, a avaliação da pessoa, essa identificação, nós precisamos entender quem essa pessoa é, a situação socioeconômica, as condições de vida, de novo, vou repetir isso, os motivos que levaram a buscar o atendimento, a história da doença atual, a história de vida é fundamental. E aí é importante saber, gente, não tem como a gente pensar em uma intervenção ou na compreensão de um quadro sem entender qual é a relação e a dinâmica familiar, como é que essa pessoa se posiciona no trabalho, qual é a escolaridade, qual é o lazer que tem, quais são as redes de suporte social,
se tem algum suporte religioso, espiritual. Então, essas coisas são muito importantes para a gente poder compreender a realidade de vida da pessoa, e inclusive para a gente poder pensar nesse primeiro projeto terapêutico, nessa projetualidade de cuidado após o primeiro encontro, né? E outra coisa, as questões das histórias anteriores de cuidado. Que tipo de intervenções já sofreram, o que funcionou, o que não funcionou, por que funcionou. Então, isso é muito importante. Aqui eu não vou me repetir, eu acho que a gente já tem falado nisso. Acho que uma outra coisa que às vezes é um pouco negligenciada e que a gente precisa estar atento é entender que o exame de estado mental não é prerrogativa de especialista em saúde mental. Não é uma questão de psicólogo ou psiquiatra fazer exame de estado mental. O exame de estado mental, ele absolutamente faz parte de um exame físico normal, com a diferença que você não precisa de um momento específico para fazer, porque o exame de estado mental você faz a partir do momento que você olha a pessoa a primeira vez. Então, como que ela se apresenta, como é que ela está vestida, como é que ela fala, como é que ela se comporta, como é que é o pensamento, como é o fluxo do pensamento, qual é a linguagem, qual é a conduta dela, como ela responde às intervenções que você faz, ela aceita, ela não aceita, ela é resistente, ela briga com você, ela aceita tudo muito fácil e não faz perguntas. Então, entender o exame do estado mental faz parte da compreensão da pessoa como um todo. E não tem nada a ver a gente pensar que isso possa ser um recurso unicamente de especialista. Talvez a memória, eu estava até me lembrando, ontem a gente falou nisso, memória talvez seja alguma coisa que você pergunte mais especificamente, enfim, para ter até uma discriminação. Mas mesmo sem você fazer perguntas específicas a respeito de nenhuma dessas funções psíquicas, ao longo da conversa que você tem com alguém, você está o tempo inteiro avaliando isso, né? A consciência, o nível de consciência, qual é o grau de atenção que a pessoa tem, se ela está orientada ou não está orientada com relação a ela mesma, com relação a onde ela está, ao tempo, se ela tem algum indício de estar com alguma alucinação, como é que é o fluxo desse pensamento, tem lógica, não tem lógica, é um pensamento mágico, é um pensamento concreto que não permite simbolização, qual é a linguagem dessa pessoa, que termos usa, qual é a velocidade que fala, tem bloqueio, não tem bloqueio, qual é o afeto, ela tem humor, não tem humor, ela muda de humor à medida que vai falando de coisas diferentes, ela fala triste de coisas tristes e alegre de coisas alegres, ou esse afeto é meio aplainado e ela fala do mesmo jeito de situações tristes ou alegres, qual é o comportamento e a conduta dela, memória, né? E principalmente uma coisa que é fundamental é qual é o juízo crítico, como ela entende, qual é a interpretação dela da realidade, das coisas que ela está passando, das situações de vida dela. Aqui, enfim, eu tentei fazer... Isso aqui é um documento que foi publicado pela Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, que faz, na verdade, como qualquer documento, é arbitrário na avaliação desses riscos e vulnerabilidades. Eu quis trazer para vocês, menos como instrumento de você fazer checklist e ir marcando isso e numerando, mas mais para vocês terem uma ideia de peso em termos dessas manifestações, sinais, sintomas ou tipos de apresentação, e qual é o peso disso em termos de risco em saúde mental para as pessoas. Então, às vezes, eu vejo que há uma dificuldade grande da gente objetivar num atendimento em saúde mental. Eu vejo isso, a Andréia está aqui, enfim, que é reguladora da psiquiatria, ela vai concordar comigo que, às vezes, há uma dificuldade das pessoas transformarem as informações que elas encontram num atendimento numa comunicação que consiga avaliar risco e vulnerabilidade. Então, eu trouxe mais no sentido de até ajudar vocês, como se fosse um léxico, um conjunto de comunicações que vocês podem fazer uso, inclusive para poderem compreender o fenômeno, entender o que vocês estão vendo, transformar isso numa linguagem que é possível de ser compreendida por outras pessoas, mas que, ao mesmo tempo, ajuda a gente a estratificar esse risco. É uma situação de maior risco? É algo que eu consigo, por exemplo, pensar só em marcar um novo atendimento daqui a 2 dias para poder aprofundar mais? Ou é algo que eu preciso tomar uma medida e chamar um outro profissional para dividir e compartilhar esse atendimento já agora? É alguém que eu posso esperar para fazer o agendamento na regulação da psiquiatria? É alguém que eu preciso mandar para o CAPS, porque precisa ser atendido brevemente? É alguém que não vai adiantar, não tem suporte social nenhum, não vai conseguir fazer nenhum tipo de acompanhamento ambulatorial, porque a fragilidade da família, a fragilidade do sistema social é tão grande que não tem como. Então, que você vai ter que mandar para uma internação psiquiátrica, enfim. É mais no sentido de ajudar vocês
a ter alguns recursos para entenderem esses riscos e vulnerabilidades e entenderem isso sob a forma de alguns pesos, né? Entendendo que algumas dessas situações condicionam ou apresentam maior risco e maior vulnerabilidade do que outras. Então, aqui eles estão divididos em grupos, mais para facilitar, mais uma coisa didática do que propriamente, só aparece tudo junto, né? Então não está separado na vida real, mas aqui estão divididos em grupos para a gente setorizar e para tentar compreender um pouco melhor, né? No grupo 1, tem a ver, por exemplo, as questões mais relacionadas à ansiedade e às situações depressivas. E aí, por exemplo, a gente tem sensação de morte iminente ou medo de que vai enlouquecer. É uma coisa muito frequente, por exemplo, numa crise de ansiedade, especialmente num ataque de pânico. Então, isso é uma questão muito premente, que condiciona um risco importante. Pensamentos de não ser útil ou sentimentos de culpa também tem um risco importante. É importante a gente pensar que uma das coisas que mais condiciona, que está mais relacionada a uma tentativa de suicídio é, por exemplo, alguém não ter mais esperança. Eu tinha, enfim, tem um cara que é psiquiatra, que se chama Tikanori, que foi coordenador nacional de saúde mental, ele dizia que o oposto de transtorno mental, na verdade, é esperança. Na medida que alguém tem esperança, ela tem capacidade de poder fazer enfrentamentos e de poder fazer planejamentos. Quando você perde essa esperança, quando você acha que não tem mais jeito, isso condiciona a uma dificuldade maior, a uma situação de risco maior. Aqui não é exatamente desesperança que a gente está falando, mas é em pensamentos de não ser útil, de não ter mais finalidade, não ter mais sentido e sentimentos de culpa. É muito frequente que pessoas com quadros mais graves de saúde mental, especialmente do cunho depressivo, alimentem muito sentimento de culpas, lembranças obsessivas de situações que viveram na vida e pelas quais elas se sentem culpadas. Uma crise conversiva, por exemplo, uma crise dissociativa, sentimentos de despersonalização, desrealização. Gente, acho que a gente poderia ter momentos para discutir essas condições mais especificamente. Não é a proposta para hoje. Eu vou ter que fazer aqui uma lida disso aqui, mas eu acho que a gente pode pensar mais para frente de como é que a gente consegue transformar essas informações numa coisa mais discutida com vocês. Aqui eu trouxe mais para a gente poder começar a pensar e provocar em vocês a curiosidade a respeito disso. Pensamentos ou comportamentos repetitivos ou ritualísticos, né? Então, também tem seu peso. Presença de medo intenso, tristeza permanente ou mesmo quadros de somatização e hipocondria. Então, aqui o númerozinho que está do lado é um peso arbitrário atribuído a cada uma dessas condições, para vocês terem uma ideia do que nisso aqui é mais importante a gente estar atento, que condiciona maior risco do que outros. Aqui no grupo 2, tem situações bem importantes, que eu acho, e vocês veem que o peso muda bastante, o maior peso lá era 5, aqui o maior peso é 10, os pesos estão distribuídos entre 1 a 10, então aqui como um peso bem importante de risco é perda do juízo crítico da realidade. Se alguém apresenta isso, ela está em grande risco. E aí a gente precisa pensar quais são as formas da gente tentar garantir o mínimo de segurança para ela. A presença de alucinações também condiciona um risco grande. Ideação suicida com planejamento estruturado, então não é só pensar em morrer, mas é pensar em morrer e ter um plano de como isso vai ser executado. Comportamento auto e heteroagressivo, e aqui diferente da ideação suicida, o autoagressivo, que não é só, às vezes tem comportamento autoagressivo que não está relacionado à ideia de morte, mas, por exemplo, como as coisas de automutilação. Alterações no curso do pensamento, pensamentos delirantes, condições de desinibição social e sexual, porque condicionam a pessoa a poder vivenciar uma situação de abuso muito grande. É importante sempre lembrar que é muito comum as pessoas associarem transtorno mental à violência, mas todos os estudos mostram que a associação que existe entre transtorno mental e violência é de alguém com transtorno mental sendo vítima de violência. As pessoas com transtorno mental são muito mais vítimas de violência do que produzem violência. Então a gente tem que estar atento para os tipos de abuso que as pessoas com transtorno mental sofrem, né? Situações de isolacionismo, enfim, e aqui é querer estar só, não querer compartilhar, não querer estar junto de outras pessoas, também condiciona um risco. Euforia, hiperatividade, elevação desproporcional da autoestima. No outro grupo aqui tem mais as condições relacionadas ao uso de substâncias, então, por exemplo, delirium tremens, que é uma abstinência grave ao álcool,
é uma situação de muito risco. A gente tem que estar muito atento, porque a gente precisa tomar uma medida rápida a partir do momento que encontra alguém em uma situação de abstinência grave de álcool, né? Se a gente for pensar, o álcool é a substância com uma síndrome de abstinência mais grave, né? Que condiciona um risco maior. Situações de recorrência ou recaída, então alguém que fazia uso, conseguiu se manter sem usar durante um tempo e aí tem uma recaída. Este momento da recaída, da volta ao uso, é um momento de risco importante. A pessoa pode se expor a situações de risco muito graves, né? Então a gente precisa estar atento. A própria intoxicação por álcool ou drogas, alguém intoxicado, alguém que está em risco. A incapacidade para reduzir ou interromper o uso de álcool ou de outras drogas, o tremor associado ao hálito etílico e à sudorese etílica, e o próprio desenvolvimento de tolerância, né? Aquela pessoa que não precisa estar aumentando a dose da droga que usa para sentir o mesmo efeito. Isso é válido para várias coisas, inclusive para situações de drogas lícitas, né? Como álcool ou benzodiazepínico, né? Aqui são as condições mais relacionadas à infância e adolescência, e aí é importante que nesse esquema que está aqui, de novo, uma situação arbitrária, a ideia foi mostrar que qualquer uma dessas apresentações em alguém que está entre os 6 e os 18 anos, ou entre infância e adolescência, o risco é maior. Então, qualquer uma dessas coisas que você encontrar na população de crianças e adolescentes, ela, por estar nessa faixa etária, ela já é mais vulnerável. Então, tem que ser pensado que esse risco soma, né? Questões de atraso ou de abandono escolar são muito importantes de serem avaliados nessa faixa etária. A presença de movimentos corporais ou comportamentos estereotipados, é importante que a gente esteja atento. A desatenção constante, e aí é importante que seja manifestada desde a infância, não é uma coisa recente, mas é uma história de desatenção. A dificuldade de compreender e transmitir informações, também manifestadas desde a infância. Aqui tem muito a ver com aquelas questões que eu falei para você da deficiência intelectual. Inquietação constante, né? Então, vocês vejam bem, né? Por que é importante a gente ter uma ideia desses riscos? Porque isso nos ajuda também a poder, de uma certa forma, delimitar o cuidado que a gente precisa ter. É muito frequente, por exemplo, que os pais se preocupem bastante com uma inquietação constante aqui. E esse risco é um risco menor, por exemplo, de situações, por exemplo, como uma desatenção constante, que às vezes não é vista. Então, vocês entendem que às vezes nós precisamos fazer essa mediação. Às vezes a história vem contada de uma maneira e o que é sinalizado como um problema não é a situação de maior risco. Nós é que precisamos fazer essa mediação. A presença de comportamento regressivo, e aqui está se referindo, por exemplo, a que uma criança, no ser humano, no seu processo de desenvolvimento, ele tem aquisições esperadas para determinada faixa etária. E não é incomum que alguém em sofrimento apresente uma regressão para uma fase anterior do desenvolvimento. Então, por exemplo, é muito clássico que uma criança, por exemplo, de 6, 7 anos de idade, comece a apresentar comportamentos mais regressivos de uma fase anterior do desenvolvimento, quando vem um irmãozinho, por exemplo. Então, isso não é uma coisa infrequente, né? Mas pode sinalizar outras coisas. Então, estou só dando um exemplo, mas a gente precisa estar atento para isso. E aqui são situações mais gerais, que também condicionam riscos. Por exemplo, autor ou vítima de violência, perda da funcionalidade afetiva ou familiar, é algo que tem um risco significativo, presença de suporte familiar frágil, ou melhor, ausência de suporte, desorientação temporoespacial, precisa ser algo a ser investigado sempre, resistência e refratariedade ao tratamento proposto, é algo que tem que ser colocado na balança, perda progressiva da capacidade funcional, ocupacional e social, ser testemunha de violência, então essa é uma situação que às vezes a gente não está atento, vivenciar uma situação, por exemplo, de um assalto, mesmo que não seja com você, seja num estabelecimento que você está, pode sim condicionar uma situação de risco para o desenvolvimento de sofrimento psíquico importante, um suporte social frágil, a vulnerabilidade econômica e ambiental, exposição continuada ao estresse, diminuição da memória, comorbidade ou outras condições clínicas, né? Enfim, era mais para poder sinalizar para vocês de uma forma mais objetiva o que é importante a gente estar atento
para situações que condicionam maiores riscos dentro de um atendimento, de um quadro de saúde mental. É óbvio que essas situações não se esgotam, né, gente? Aqui está, de novo, é uma seleção arbitrária, uma atribuição de pontos arbitrária, mas para poder localizar vocês dentro dessas possibilidades. A ideia de um projeto terapêutico, eu acho que é importante a gente também desmistificar um pouco a ideia de projeto terapêutico, porque às vezes quando se discute, eu vejo discutir projeto terapêutico, parece ser uma coisa super complexa, um planejamento, é quase um TCC. Não, não é um TCC, gente, não é sobre isso que estamos falando, não é um trabalho de conclusão de curso, não é uma coisa que você vai levar horas para fazer, mas é simplesmente articular as informações que você teve da história de vida dessa pessoa, qual é o contexto de vida que ela tem, quais são os riscos e vulnerabilidades que ela apresenta, e pensar em alternativas de cuidado viáveis. Então é muito mais simples que isso, a gente faz isso às vezes de uma forma meio intuitiva, mas é importante a gente entender que isso é um momento específico. Pactuar quais são as medidas que você vai fazer a partir deste primeiro encontro são importantes, inclusive, para depois a gente poder pensar em quais são os desdobramentos disso. Quais medidas que a gente indicou que vão funcionar, quais funcionaram, quais não funcionaram, quais são medidas que a gente vai poder fazer o monitoramento de forma autônoma, quais são aquelas coisas que a gente vai ter que encaminhar para outros profissionais para compartilhar esse cuidado, então, com outro profissional. Às vezes é com outro serviço que a gente tem que compartilhar esse cuidado. Então, é bem importante a gente estar atento para a questão da experiência individual e dos valores pessoais na hora da gente estar propondo essas intervenções. Se a gente não está atento a isso, a chance da gente ter uma baixa adesão à nossa proposição é muito grande. É fundamental envolver o usuário e muitas vezes a família, então tem situações onde a pessoa está aqui em risco, que não vai dar para a gente combinar essa intervenção unicamente com a pessoa. Nós vamos precisar envolver o familiar, nós vamos precisar envolver um cuidador. E aí, quando eu estou pensando em família, gente, estou pensando aqui em família ampliada. Às vezes, família é o vizinho, porque a pessoa vem de um outro lugar e a única pessoa que ela tem de referência na cidade é o vizinho que está ali. Bom, é essa pessoa que a gente vai poder recorrer. Às vezes, a família ou a pessoa que a gente pode recorrer é o pastor da igreja. Então, como é que a gente tem que estar atento para poder incluir essas outras pessoas nesse cuidado para alguém que tem um risco aumentado? É fundamental a gente estar atento, então, especialmente numa rede de atenção, a gente precisa pensar que o prontuário é um mecanismo fundamental, é um instrumento fundamental para o compartilhamento do cuidado. Então, precisa ser claro, gente. A gente precisa dizer o que a gente fez. Eu sei que assim, tem uma questão de tempo envolvida, tem uma questão da organização do que a gente vê e transformar isso em termos, e aí talvez aquela listagem ali de riscos e vulnerabilidades ajudem vocês a objetivar as coisas que vocês encontram no atendimento, mas é fundamental que vocês comuniquem isso no prontuário, especialmente imaginando que essa pessoa ela vai ser atendida em outros serviços da rede, portanto, ou por outros profissionais que precisam compartilhar com a gente a noção que vocês tiveram de risco e vulnerabilidade dessas pessoas para poderem pensar junto quais são as alternativas. E aqui eu entendo que existe um descompasso, às vezes, que a gente percebe nos profissionais de saúde mental, mais especialistas, e nos profissionais da atenção primária. Às vezes vocês colocam ou encaminham alguém achando, não, gente, eu estou encaminhando alguém muito sério, com muito risco e tal, e aí vocês ouvem uma resposta da saúde mental que não atende à expectativa de vocês, porque a avaliação de risco e vulnerabilidade que foi feita é diferente. Eu acho que é isso, a gente precisa aprender a compartilhar, inclusive a ampliar essa discussão, né? Acho que a gente está num momento bem difícil com relação às questões de matriciamento, mas na minha experiência de matriciador, essa é uma das questões que exige o envolvimento do matriciador para discutir e para ampliar o conhecimento e a socialização desses critérios para que isso fique mais simples. Imagino que para a Andréia, que trabalha, já tive no papel de regulador, imagino para a Andréia que está na regulação, esse é um desafio muito importante. O regulador precisa de informações objetivas de risco e vulnerabilidade para a tomada de decisão, em que tempo, né? Nós temos uma demanda muito maior do que oferta, o papel da regulação é priorizar, e a priorização tem que ser feita frente a achados clínicos objetivos. E aí ter uma clareza de quais são as situações que condicionam maior risco e vulnerabilidade é bastante importante para o regulador poder priorizar os casos que ele vai marcar antes. Enfim, acho que as outras coisas a gente já discutiu.
Marcelo, aproveitando esse gancho, acho que é exatamente isso, a necessidade de descrever para que a regulação possa priorizar quais são os atendimentos ali. E eu queria ressaltar o que você coloca ali como reavaliação. Então, às vezes, me preocupa algumas situações que não são de prioridade absoluta e que elas possam ficar com um distanciamento de segmento na APS. Tá? Então, eu gostaria que a APS também ficasse atento à necessidade de rever, né, como se fosse um novo acolhimento, uma nova avaliação para esses pacientes que estão inseridos na regulação, mas que talvez não tenham aquela prioridade descrita. É isso. Eu acho que tem uma coisa também, André, que a gente tem, enfim, acho que é importante que a gente tenha clareza de que nós temos uma rede frágil de saúde mental e eu acho que isso precisa estar claro para todo mundo, né? Essa é uma discussão importante que a gente precisa fazer. Nós precisamos ter um investimento na questão da rede de saúde mental. Nós temos uma rede que é subdimensionada para a população de Florianópolis, então os nossos serviços especializados eles não estão dimensionados para a população da cidade, nós precisamos de mais serviços especializados como CAPS, nós precisamos de mais profissionais de saúde mental que possam dar suporte à atenção primária no atendimento dos casos mais graves. Então, acho que é isso que a gente também precisa, o que eu quero colocar é que isso não se contrapõe. Ter mais suporte especializado não significa que a gente não precisa, na APS, também entender melhor como é que isso funciona e priorizar os casos que são mais graves para serem atendidos antes ou com uma frequência maior, né? Mas não quero negar, gente, é isso que eu preciso estar claro. Nós precisamos também discutir com vocês a necessidade de termos um suporte mais adequado de saúde mental para atenção primária no município, não tenho dúvida disso. Mas, enfim, mas isso não nos tira a responsabilidade de também aprofundar os conhecimentos e compreender melhor esse público, inclusive para a gente poder priorizar realmente quem precisa dessa avaliação. Acho que aqui algumas situações prioritárias que precisam ser vistas, né? O projeto terapêutico, então esse planejamento, seja qual for a medida, precisa ser pactuada com a pessoa e às vezes com a família, sempre pensar em intervenção psicossocial, estabelecer projetos terapêuticos sensíveis a necessidades específicas, então crianças têm uma intervenção que é diferente de adolescentes, que é diferente, situações de gestante ou lactante, de idoso, população em situação de rua, então tem que estar atento para isso, para a gente não propor coisas que não fazem absolutamente o menor sentido, né? Podem cair, inclusive, dentro dos melhores guidelines, mas que não se adequam à realidade de vida da pessoa e à situação de vida que ela tem. Trate as situações com intervenção farmacológica somente quando houver clara indicação. Acho que esse é um desafio enorme para a gente. Na minha experiência, na experiência de pesquisadores do mundo inteiro, houve uma banalização no uso de psicofármacos de uma forma muito ampla, utilizando o psicofármaco, voltando lá para o início, usando o psicofármaco em situações nas quais não existe um diagnóstico para isso, não existe indicação, não existe base de pesquisa que diga que isso vai trazer melhora para a vida da pessoa. E a gente tem que repensar bastante essa questão da intervenção farmacológica. Claro que eu entendo também que a própria precariedade do suporte de especialistas na rede tensiona o profissional, muitas vezes que está inseguro com determinada situação e com uma demanda muito forte do usuário, a medicalização desse sofrimento. Mas é preciso você entender que isso não só não vai resolver, como vai trazer um outro problema para você no futuro. Discutir, encaminhar, enfim, sempre que for indicado e necessário, e aí eu acho que a gente não é também matéria deste momento de conversa, mas a gente precisa rever esses nossos protocolos de encaminhamento, nós precisamos aprofundar as relações com os CAPs, nós precisamos pensar nas relações de matriciamento, enfim, nós vamos estar o tempo inteiro rediscutindo esses processos para que eles sejam aprimorados. O que eu estou dizendo aqui como intervenção psicossocial, gente? Às vezes parece um nome muito bonito, muito sofisticado, mas o que eu estou querendo dizer com isso é, por exemplo, você identificar alguém que você começa a atender que está com um sofrimento psíquico importante e que você não tem tempo para fazer a escuta terapêutica disso naquele dia. E aí, a intervenção psicossocial possível é você fazer um reagendamento disso para um momento em que você vai poder ouvir a pessoa com mais calma, ou para ouvir essa pessoa em companhia da família, ou para, enfim, então, para você poder agendar de novo o aprofundamento disso. A questão da psicoeducação é fundamental que a gente explique para as pessoas ou ajude as pessoas a compreenderem esses fenômenos. Se as pessoas não entenderem o que está acontecendo, por que ela se sente assim,
Por que que esses sintomas aparecem? Por que que se manifesta dessa maneira quando ela está em conflito? Se a gente não ajudar as pessoas a compreenderem isso, elas não vão conseguir assumir autonomia sobre seu autocuidado. E aí, de novo, a gente fica replicando um processo de infantilização e de dependência. Redução de estresse e fortalecimento do apoio social, a gente precisa entender quais são os suportes sociais que a pessoa tem e nós precisamos fazer uso disso. Na igreja, cara, eu não preciso concordar com nada do que a igreja diz, mas se é um suporte social importante para essa pessoa, eu preciso reforçar isso. Que tipo de apoio social? É o grupo do futebol? O que é esse apoio social e como é que eu posso reforçá-lo e apoiar a pessoa para utilizar de melhor forma esses recursos? A promoção do funcionamento de atividades diárias é isso. Às vezes a orientação que a gente precisa dar é ajudar as pessoas a organizarem a sua vida diária, dar sugestões, questionar, perguntar por que é feito desse jeito e não é feito do outro, enfim, está aberto para poder entender a realidade de vida e que medidas poderiam fazer mudanças nesse processo. Pensar com muita seriedade a questão de atividade física e grupo de atividade física. Gente, todas as evidências mostram a importância de atividade física regular como um recurso de cuidado em saúde mental. Nós usamos muito pouco, de forma muito superficial. Indicamos muito pouco. Acreditamos muito pouco, na verdade. Isso. Eu acho que precisa primeiro partir de um processo de conscientização nossa, de entender as referências que garantem a seriedade dessa indicação e ajudar as pessoas a entenderem que isso é tão ou mais importante que a indicação de um psicofármaco e que é tão ou mais importante que a indicação, por exemplo, de uma psicoterapia formal. A gente precisa abrir os horizontes também nas intervenções psicossociais e não imaginar que intervenção psicossocial é só psicoterapia, gente. É reduzir demais, entende? Pensar em grupos terapêuticos, e aí quando eu penso em grupos terapêuticos, eu penso que nós somos animais gregários, nós precisamos compartilhar as nossas vivências de mundo, percepções de mundo, e às vezes as pessoas não têm um ambiente protegido socialmente onde elas possam fazer isso, e às vezes a gente precisa intermediar o acesso delas a esses grupos terapêuticos. E não estou pensando aqui em grupo psicoterápico, estou pensando em grupo de autoajuda, de mútua ajuda, o grupo enfim, da própria igreja, o grupo do centro comunitário, aonde são essas possibilidades de encontro em grupo que as pessoas precisam estar vinculadas e possam compartilhar dos seus sentimentos. A ideia de práticas integrativas e complementares, Florianópolis tem uma discussão importante disso, sem dúvida nenhuma, muito mais avançada que outros lugares do país que eu conheço, mas ao mesmo tempo a gente tem uma dificuldade de compreender as PICs como um recurso estratégico para a saúde mental. Acho que a gente precisa rever isso. As PICs são extremamente importantes, e aí eu acho que é bem importante trazer para vocês a discussão atual que a gente está tendo no Conselho Municipal de Saúde, da Associação dos Usuários de Saúde Mental, reivindicando a possibilidade de ampliação de práticas integrativas e complementares na rede. Os próprios usuários entendem que precisam ter mais acesso, inclusive porque estão cansados da utilização de psicofármacos que não fazem nenhuma diferença e que só prejudicam o seu dia a dia. Então, acho que essa é uma demanda bem importante que a gente precisa prestar uma séria atenção. E sim, sem dúvida nenhuma, tem um espaço muito importante, muito relevante com relação ao acompanhamento psicoterápico, ao acompanhamento psicológico, e que a gente precisa estar atento e estar discutindo a reposição dos inúmeros profissionais que a gente andou perdendo na rede do campo da psicologia e que a gente precisa, enfim, está aí tensionando para que essas vagas sejam ocupadas e a gente volte a ter esse suporte. Bom, terminando aqui, é mais voltar aos objetivos. A ideia, então, é que ao final desse encontro vocês pudessem estar mais próximos de reconhecer o campo da saúde mental como transversal e imanente a toda a condição de saúde, estejam mais próximos à compreensão do acolhimento das pessoas de forma integral, estando atento às necessidades de saúde mental, mais próximos de realizar uma avaliação inicial de forma a identificar as questões prioritárias a serem monitoradas no campo da saúde mental e de estratificar os riscos e vulnerabilidades encontrados para estabelecer um projeto terapêutico inicial. Então, a ideia foi essa, e aí eu vou parar aqui de compartilhar